Saudamos a todos com a paz do Senhor Jesus. Nós vamos entrar em alguns assuntos. Substituíram Jesus pelas crenças das igrejas. É possível isso? Ainda bem que a salvação não depende dos enganos dos religiosos. Você já imaginou se a salvação dependesse dos enganos dos líderes religiosos? Quem se salvaria dentro de uma denominação? Infelizmente, muitos carregam sobre si as crenças doutrinárias de suas igrejas, dos seus líderes. Muitas dessas crenças são umas inventadas, inspiradas, reveladas, interpretadas. Então, com a Bíblia, como palavra de Deus, você faz o que você quiser. Só não conseguem fazer isso com Jesus, a palavra de Deus, a palavra viva, o verbo vivo. O verbo que antes era a palavra escrita, e esse verbo é vivo, hoje vivo. Nasceu, tornou-se homem e morreu em nosso lugar, dando a vida por nossos pecados. E graças a Deus, nossos pecados, nós somos remidos pelo sangue do Cordeiro que um dia na cruz, por amor a nós, derramou. Então, você pode alcançar a salvação através do Senhor Jesus. Mas não deixe que as crenças nas doutrinas de sua denominação leve sobre seus ombros. Você não precisa disso. Você precisa levar sobre si a Jesus. Lembra quando Jesus disse: eis que estarei convosco todos os dias de vossas vidas? Aguarde só um minutinho. Nós vamos logo entrar nesse assunto, ok? Aguarde só um minutinho. Podemos ser violentos, insensíveis, cruéis, egoístas, indiferentes. Mas só quem pode salvar a vida de um ser humano é outro ser humano. Ajude-nos a salvar vidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Acesse agora msf.org.br ou ligue para 0800 941 0808. Em conflitos armados, nas epidemias, quando a fome ameaça a sobrevivência, pessoas que precisam de cuidados de saúde, vidas que não podem ser esquecidas. Seja doador de Médicos Sem Fronteiras. Médicos Sem Fronteiras. Precisamos de você para salvar vidas. Bem sabemos que não é fácil você levar toda uma vida e um dia descobre que você foi enganado durante toda uma vida. Uns enganados 10 anos, outros enganados 20 anos, outros 30, 40. Outros nascem, crescem e não perceberam que foram enganados. As pessoas são enganadas porque têm suas razões. Os líderes enganam porque também têm suas razões. Mas é necessário que possamos discutir as razões e os meios que fazem as pessoas se enganarem. Podemos dizer, lembra quando Jesus ele diz com o filho pródigo, e tornando em si, e o Senhor Jesus ali mostrando que o filho pródigo, isso na parábola do Senhor Jesus, não estava em si. Quando se deixou levar pelos encantos
pelas ilusões da vida. Lembra quando Jesus, ele diz, no momento da crucificação, Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Jesus livrando de culpa aquele povo. Mas os sacerdotes da época, os líderes religiosos da época, sabiam que estavam matando a Jesus para calar Deus. Porque eles queriam estar no lugar de Deus na vida dos seus seguidores. Os seus seguidores jamais imaginavam que aqueles líderes, os sacerdotes, cuidadores do templo, homens religiosos, homens que só falavam de Deus, homens que ministravam entre Deus e eles, e ouvir da boca de Jesus que o Deus daqueles homens era o próprio diabo, e assim Jesus o disse que era o diabo, não é fácil, né? As razões pelas quais as pessoas se deixam se enganar são inúmeras razões, inúmeros motivos. E nós vamos tentar compreender. Se nós formos partir do princípio dos ensinamentos do Senhor Jesus, quando ele diz aos líderes religiosos chamando de túmulos caiados. Então, era difícil compreender o que Jesus estava dizendo. Porque geralmente os túmulos são tratados por fora, pintados, mas por dentro são podres. Mas como sentir e ver o que há dentro? Aí Jesus, aproveitando, disse: pelo fruto conhecereis a árvore. Então nós podemos usar esse ensinamento de Jesus tanto para as razões dos líderes religiosos em querer ser líderes e dono das pessoas, querer ser o pastor da vida das pessoas. Também podemos usar as razões das pessoas em buscarem suprir suas carências nas igrejas, nas religiões, nas denominações, nas seitas. Então, digamos que quais os frutos que denunciaria a carência de uma pessoa? Por exemplo, uma pessoa que perdeu um ente querido, perdeu a esposa, perdeu o filho, perdeu o marido, perdeu o pai, perdeu a mãe, perdeu um grande amigo, perdeu uma grande amiga. Uma pessoa dessa não está carente? Não é o prato cheio para alguém encostar nela e arrastar ela para dentro de uma religião, de uma igreja, de uma seita? Não é verdade? Uma pessoa perde o emprego e digamos se a pessoa ela perde o emprego e paga aluguel e tem que sustentar a família. Ela tem um padrão de vida que os filhos estudam, precisa de cuidar da saúde dos filhos, das vestimentas dos filhos, da alimentação dos filhos, da esposa, dele mesmo. Aí ele perde o emprego, fica desempregado. Uma pessoa dessa não entra em um estado de carência? Num aprofundamento de carência? Então, ele não é um prato cheio para alguém encostar nele ou nela e arrastar ele para uma denominação, para uma igreja, para uma religião ou para uma seita? Não é verdade? E nós vamos discutir um pouquinho sobre isso aqui. Nós vamos entrar. Eu gostaria, se quando um dia alguém assistir esse vídeo, que escreva. Eu vou estar postando no Facebook depois e vou estar postando no canal Feridos em Nome de Deus, no YouTube. Então eu gostaria que as pessoas escrevessem, fizessem perguntas, críticas, porque geralmente eu respondo às críticas. Então escreva suas críticas, as suas dúvidas, questione, debate. Se você achar por bem me convidar para ir na sua igreja debater o assunto no tocante a evangelho verdadeiro do Senhor Jesus. E se você também quiser debater sobre evangelho falso, também a gente entra nesse assunto, não há nenhum problema disso. Você pode me convidar, que eu estou disponível. O meu e-mail para isso é p.m de Maria F de faca @uol.com.br. Então você pode mandar um e-mail e me convidar e eu farei questão de ir até a tua denominação. Isso dentro da cidade de São Paulo e Grande ABC. Porque em outro estado eu não posso ir,
porque eu não tenho como ir. Eu não tenho condições de bancar viagens fora da grande São Paulo, entendeu? Porque eu não peço dinheiro para ninguém, eu não recebo, nem peço e nem recebo dinheiro de ninguém. Então, todo o meu trabalho, o tempo que eu gasto, as horas que eu gasto em vídeos e em escrevendo no Facebook, é por minha conta, é tirado do meu salário, da minha aposentadoria. Ok? Então, se for dentro de São Paulo, pode me convidar, faço questão de ir dentro de sua igreja, sua denominação, sua seita, sua religião e debater esses assuntos, correto? Não me chame para falar de ciência, porque eu não conheço nada de ciência. Não me chame para falar de coisas além do meu cotidiano, a não ser em casos de política. Não acho bom me convidar para falar de política na sua igreja, que eu conheço muito bem sobre a política brasileira. Eu estudo muito bem a política, gosto de falar de política, mas não dá para misturar religião com política. Cada qual no seu, cada qual. E eu torço sempre para que o Brasil aprenda a votar e não votar nesses canalhas que roubam o país. Que aprenda a valorizar o seu voto. Correto? Então esse assunto não diz respeito a nada com religião. Apesar de que a política influencia muito na religião. Banca, às vezes, a religião. Imagine se você tem uma igreja com 50 mil votos. 50 mil membros, votantes. Você já imaginou como você pode influenciar em uma eleição de um vereador, de um prefeito? Eu chamo isso de o caixa 2 espiritual, que é canalice, traduzindo, canalice pura. Entendeu? Canalice pura, usar a religião para eleger alguém. Ok? Mas nós vamos entrar aqui no assunto no tocante a evangelho. E quem sabe podemos aqui questionar, fazer algum questionamento, e você pode questionar sua igreja, o seu pastor, sua religião. Dizer, olha, o ponto de vista que Paulo mostrou aqui é um ponto de vista. Não dá para ser analisado. Cuidado para ele não chutar você como se chuta um balde. Chutando balde, entendeu? Cuidado. Mas vá com jeito e você vai conseguir. Vamos começar. Só um segundinho. As argumentações das igrejas para levar pessoas para dentro de suas igrejas são legítimas ou, no tocante às escrituras, são ilegítimas? Elas não têm legitimidade para isso. Se tivesse, com certeza, os apóstolos de Jesus teriam feito isso. Teriam tomado dinheiro, recebido dinheiro das pessoas para construir patrimônio religioso e arrastar as pessoas a serem seguidores deles e serem dependentes deles como mediadores entre Deus e os homens. As escrituras não diz isso, que eles fizeram isso. Eles apresentavam a Cristo crucificado e ressurreto. Eles apresentavam Jesus ao homem como a palavra viva de Deus enviada ao homem. Lembra quando João escreveu isso? Todas as coisas foi feita por ele e para ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. No princípio ele era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus e o verbo se fez carne. Vocês percebam que Jesus foi apresentado pelos discípulos como a palavra de Deus viva, o verbo vivo, já que antes o verbo era escrito. E os judeus odiaram Jesus por se tornar a palavra verdadeira de Deus, que seria ele mediador entre Deus e o homem. Então, os judeus não gostaram disso. Os filhos de Israel odiaram, porque eles acreditavam que pelo conhecimento que eles tinham nas escrituras, eles iriam ter palavra de Deus. Você vai ver isso em João 5:39, do verso 39 ao 41, e Jesus chega a dizer que por isso que vocês não vêm a mim para serem salvos. As argumentações para dar legitimidade a esses líderes, usar os seus comandados para levar pessoas para dentro de suas igrejas, elas não batem com a verdade, não são condizentes com os fatos. Primeira argumentação de que constrói igreja, que custa caro construir igreja. Você que sabe quanto custa um saco de cimento, pedra, areia, ferro, que quando você compra um saco de cimento para fazer construção, nem cheira. Então são centenas de sacos de cimentos para construir uma igreja. Centenas de barras de ferro
para construir uma igreja. Dezenas de metros quadrados de pedra e areia. E muitos litros de água. E muito dinheiro gasto com pedreiro. Talvez chegue a 60% a mão de obra. Pedreiros e ajudante de pedreiro. E sem contar a compra de um terreno que custa caro. Sem contar a escritura de um terreno, a verbação de um terreno. Sem contar com os impostos do terreno. Custa caro você manter uma construção de um templo. Não custa caro? Sem contar com tinta, acabamento e um monte de coisa. Então, quem banca isso? Esse patrimônio é em nome de quem? De Jesus? Não seja tolo, não seja ingênuo. Se você sair dessa denominação, ou eles te expulsarem, ou usarem a técnica do pede para sair, você sai dali com o pé no traseiro. Não é assim, desculpa falar a palavra traseiro, mas eu vou diminuir o tom. Você sai com o pé no traseirinho, se for gordinho como eu, no traseirão. Correto? Vamos lá. E é assim que funciona. E depois ainda vão falar mal de você. Então, eles constroem esses templos na argumentação. Não, primeiro recebe o seu dinheiro na argumentação de que é para pregar o evangelho. Correto? Mas 90% desse dinheiro é para a construção de templos na terra. Será que eles não sabem que Deus não habita em templos feitos por mão de homens? Então, sendo assim, a argumentação de que ir buscar Deus nesses templos, ela é falsa, ela não é verdadeira. Já que Deus não habita em templo, e já que Deus habita na tua vida, Deus, através do Senhor Jesus, inaugurou no teu entendimento, na tua vida, no teu coração, um templo para Deus. O Espírito Santo de Deus atua na tua consciência, te dando plena consciência de que ali é um trono de juízo, onde ele te ajuda, te ensina, te cobra quando você erra, te orienta a não fazer as coisas erradas. Não é isso? Agora, se você não acredita que o Espírito Santo atua na tua consciência, você só vai ter um caminho. Cobrir essa tua carência acreditando que ele habita na igreja, que ele atua na igreja. Que em vez dos tronos, o trono de juízo de Deus, morada de Deus, ser na tua consciência, ser na tua vida, é na igreja. Aí eu pergunto, você vai na igreja buscar conselhos de Deus. E quando você volta, Deus fica lá na igreja ou Deus vem para casa com você? Como é que funciona essa técnica? Aí você vai dizer, não, Deus vem comigo para casa. E porque no outro dia tu vai buscar de novo? Você não entende que essa carência que você está suprindo, é como se você esperasse uma nuvem que chovesse na tua fazenda, na tua horta, e essa nuvem seja vazia. Nuvem sem água. É a mesma coisa. Você esperou, sentou e a nuvem não veio. A tua planta morreu. Então você pensa que você está suprindo essa tua necessidade, essa tua carência. Mas você não está conseguindo fazer isso. Você está tornando de novo a ter sede de novo. Então, essa argumentação de que estão pregando o evangelho também não é verdadeira. Por que não é verdadeira? Porque evangelho só se prega evangelho. E a palavra pregar não seria bem essa. A Igreja Católica foi quem usou esse termo quando ela confeccionou as Escrituras. Todas as Bíblias que estão hoje na mão de evangélicos, espíritas, adventistas, todas elas passou pelo crivo da Igreja Católica, não é verdade? Mas nós não podemos desprezar que dentro da Bíblia contém as Escrituras. E as Escrituras nos ensinam que Deus habita em nossas vidas e que Jesus ele habita no nosso coração. E que nossas vidas nos se tornou morada do Altíssimo, para que Deus ali habitasse. Então nós temos a orientação de Deus na nossa consciência. E temos a responsabilidade de sermos nós e entender da seguinte maneira. Eu tenho que fazer o que é puro, tudo que é puro, que é justo, que é honesto, que é decente. Isso sim, aí eu agrado a Deus. Então não adianta transferir responsabilidade. Porque as Escrituras, elas nos ensinam a entender que nós é que somos a morada do Altíssimo. Não a denominação. Não a igreja. Que Jesus é que sacia a nossa sede, para que eu não tenha mais sede. Não as pregações. Então, o que as Escrituras nos ensinam é que pregação
e anunciar o evangelho, aparentemente parece a mesma coisa, mas não é. Então, esse truque dessa palavra usada pela Igreja Católica, pregação, vamos usar diferente? Vamos usar ela como anunciar boas novas, anunciar o evangelho. E anunciar o evangelho não é para convertido. É para quem não conhece de evangelho. Você já imaginou você, um da Deus e Amor, pregando o evangelho para um da Batista? Eu estou pregando o evangelho, a igreja está cheia de batista. Já pensou um da Maranata pregando com alguns visitantes que é da Deus e Amor, da Batista e da Assembleia de Deus? Eu estou pregando o evangelho. Não, você está pregando o evangelho para convertido. Não, você está enrolando. Você está fazendo aquilo que os líderes querem, enrolar, abastecer. É um drive-thru, não é isso? Então, é um pessoal que está passando por ali, que vai ali, pegar na prateleira o que eles têm a oferecer, mas no outro dia tem que voltar de novo. Então, cada igreja vai tentar oferecer algo mais bonitinho, mais explicado, um pregador bonitinho, um pregador que fala bonito, um pregador que sabe falar, que qualifica bem as palavras, um pregador que faz muita piada, que torna um belo de um palhaço, um pregador ator. Então, ele vai um pregador sério para dar um ar de santidade, de que ele é mais santo do que os outros. Então, cada igreja vai apresentar o seu peixe, dando seus uniformes aos seus pregadores, para atrair pessoas após as suas pregações, não a evangelização. Porque a evangelização, imagine uma pessoa pregar o evangelho para mim. Você já imaginou um desses pregando o evangelho para mim? Eu vou ouvir e vou perguntar: que evangelho é esse? Onde você aprendeu esse evangelho? Quem te ensinou? Quem incutiu na tua cabeça esse modelo de evangelho? E podemos dizer que as razões... Primeiro vamos falar das razões. As razões dessas igrejas, nós sabemos. E é condenável por Cristo Jesus em Mateus 23,15. A voz que percorre a terra e o mar, tentando converter alguém à vossa religião. Não sabeis vós que os torneis 2 vezes filhos do inferno, depois que os tendes convertido? Então, por que Jesus disse isso? Porque os fariseus, eles convertiam pessoas após suas pregações. E Paulo já falava sobre isso. Temo que depois da minha partida, muitos falarão coisas e atrairão discípulos após si. Seguidor, quer dizer, ele quis dizer o quê? Seguidores após si, aprendizes após eles mesmos. E Paulo fugia disso. Os discípulos do Senhor Jesus não queriam isso. Então, as razões dessas denominações, nós já sabemos quais são as razões delas, correto? As razões das pessoas, também nós já sabemos quais são. São as necessidades que brotam em decorrer da vida. Uma perda familiar, uma perda de emprego, uma enfermidade, um problema de relacionamento com a família, com a esposa, com os filhos, um problema de relacionamento com os vizinhos, com os amigos. Daí nascem as razões e a carência de você buscar preencher essa carência. Só que 99% das pessoas, em vez de buscar suprir a sua carência em Jesus, vai suprir a sua carência em religião, em igrejas, em seitas. É por isso que eles vivem às espreitas, procurando nas praças e em lugares essas pessoas que assim se encontrem, fracas, pessoas que estejam em extremas fraquezas, para serem tragadas na ideia de que estão oferecendo o Senhor Jesus. E bem sabemos que quando se chega lá dentro, vão oferecer Jesus e mais as doutrinas e os pontos de vista dos seus líderes. E é impossível, uma vez tragado por isso, é impossível você não carregar sobre os seus ombros essas doutrinas. E nós vamos entrar agora nesse assunto. Só mais um segundinho. Imaginamos que você está recebendo uma suposta evangelização em uma praça. No canto da praça está a Igreja Católica. Um grupo de católicos evangelizando. Na outra esquina da praça tá os adventistas evangelizando. Na outra esquina da praça tá a Igreja Maranata evangelizando. Na outra esquina da praça tá o pessoal da Universal evangelizando. E no meio da praça
tá? Igreja Cristã do Brasil evangelizando. Então eu fiz aqui 1, 2, 3, 4 citações de 4 religiões diferentes, que são religiões diferentes. Às vezes as pessoas confundem muito igreja evangélica, os evangélicos e os católicos. Não é bem assim. A Igreja Católica tem suas ramificações, que de maneira nenhuma são católicas. Vive outras pregações, outra doutrina dos seus fundadores. Os evangélicos são as mesmas coisas. Geralmente a Igreja Deus é Amor, ela tem um evangelho particular e um modelo de Deus particular da Igreja Maranata. A Igreja Maranata tem um evangelho particular com os pontos de vista dos seus líderes que alegam que é revelação de Deus. O interessante é que Deus se envolvendo em revelações que não condiz com os princípios das Escrituras. É engraçado, né? Mas é assim que funciona. Cada religião produz um modelo de evangelho de Deus, de Jesus e do Espírito Santo, geralmente submisso aos líderes. Não sei se você entendeu. As doutrinas dos líderes. É por isso que uma não bate com a outra. Se fosse um Deus só, um Espírito Santo só, um Senhor Jesus só, um Evangelho só, não precisava tantas doutrinas, correto? Então, só tem uma doutrina e um Evangelho verdadeiro capaz de unir povos em língua, tribos e nações. Só o Senhor Jesus. Só um evangelho do Senhor Jesus. E quem anuncia deve anunciar o evangelho de Jesus, do que Jesus pensa, dos princípios de Jesus. Jesus é a mente perfeita para que eu possa ter a mente dele, a mente de Cristo. Não há outro nome na terra dado a homem, a fundador de igreja, de religião, a discípulo, a apóstolo, a pregador, a evangelista. Não há outro nome debaixo do sol e em cima da terra, nem no céu, nem na terra, dada outro nome, a não ser ao Senhor Jesus, o mediador, o Filho do Deus vivo entre Deus e o homem. Correto? E nós vamos entrar aqui nesse assunto e você vai compreender a diferença, porque as crenças, as igrejas substituem Jesus pelas crenças nos corações dos seus seguidores. E como eu disse, outro dia alguém me perguntou, Paulo, mas há um nível de pessoa que poderão estarem sujeitas a se dobrarem a esses modelos de evangelhos dessas igrejas? Eu disse, não. Por mais que nós podemos dizer assim, os pobres, mas podemos dizer que a quantidade de pobres que se rende a essas igrejas e essas seitas e essas religiões, não é porque essas seitas e essas religiões têm um pacote especial para pobre. Não é isso. É que a quantidade de pobre na terra é maior. É por isso aí. A matemática é essa. Se a quantidade na terra de ricos fosse maior, com certeza o número de ricos dentro das religiões, seitas e igrejas seria também maior. Se a terra fosse só de bilionário, 100% na terra de frequentadores de religiões seriam bilionários. Então, aonde está a raiz dessa questão? Aonde está a raiz? A raiz é o que eu disse no outro vídeo anterior. É a carência de todo homem. A carência de todo ser vivo. A carência de todo ser humano. Então, todo ser humano tem carência. Se você chegar, por exemplo, na praça no Brás, que é a Praça Santa do Brasil, é a praça que tem tanto... É uma rua ali perto do Largo da Concórdia, que é cheia de igrejas. Cada uma mais santa do que a outra e geralmente rastam para esses megatemplos, né? Eu digo que essa rua só perde em santidade para a rua Conde Sargento, no centro de São Paulo. As pessoas quando entram ali se transformam em pessoa santa. Se você quer se converter a uma dessas igrejas, você vai na Conde Sargento, de um lado e de outro, só tem livraria vendendo livros e revistas e CDs e discos de pregadores, de mensagens, que você paga por isso. E aí se você entra, quando você sai embaixo, você já entra salvo, já entra santo. Que maravilha, né? É uma máquina, né? Uma máquina de triturar cristão. Então vamos lá.
E aí você chega numa praça dessa e você diz em voz alta, Deus me revelou. Nossa. Você vai ser cercado de gente. Deus me deu uma revelação, uma visão de pessoas que estão aqui agora ao meu redor. Esse povo se aproxima tudo de você para ouvir o que você tem a dizer. E dependendo da maneira que você venha dizer. E se você tiver antes um grupo de pessoas para cantarem, para trazer uma melodia bem ensaiada, um hino bem ensaiado, um hino que toca mesmo, um hino que mexe com o emocional do homem, um hino que desarma, o homem, que a música faz isso. A música não tem esse poder? Claro que tem, todas as músicas, sem exceção. Mas quando se diz que é hino evangélico, que tem o nome de Deus, ou do Espírito Santo, ou de Jesus, aí é batata. É 100% de certeza que você vai conseguir fazer seguidores ali. E para onde você apontar a tua mão, você vai encontrar pessoas que vão chorar, já pelos hinos cantados. Então vem o teu tom de voz, tua maneira de se expressar. Se você tiver um poder de convencimento, de convencer a eles que Deus está te usando, e palavras como Deus me revelou, Deus está me revelando, Deus está aqui neste momento, tua presença é real em meu viver, que maravilha, hein? As pessoas vão entender que, olha, realmente esse homem é uma santidade. E com certeza alguma coisa ele tem para dizer. Com certeza Deus está usando ele. Que de cada 100 pessoas ao teu redor, você tendo uma boa maneira, uma boa abordagem, um bom conhecimento bíblico, pegando um grupo de pessoas para cantar ali com violão, se tiver uma harpa, melhor ainda, porque quando se pôr uma harpa ao redor, aí é 500 pessoas ao redor, porque na cabeça, no subconsciente vai falar, caramba, meu pai falava de harpa, porque a harpa, aí uns pensam que é a harpa cristã, que é um livrinho de linário de músicas de algumas igrejas, outros vai dizer, olha, Deus falou um dia mesmo da minha igreja que anjos cantam com harpa, então eles vão vincular tudo aquilo, eles vão espiritualizar todo o cenário. E o resultado é 100% de certeza que vai encontrar pessoas ali frágeis, pessoas que estão fracas, passando por momentos de grandes carências, de um teor profundo de carência. E quando se trata de dons espirituais, visão, revelação, profecia, aí o povo treme. E para isso, se você fazer isso numa praça, como a praça ali do Brás, com certeza o número de pobres que irão te rodear será grande. Mas se você fizer isso no centro, por exemplo, você escolhe aí o centro cultural, o SESI, no saguão do SESI, ou de um aeroporto, e você fizer isso e permitir, onde uma estação de metrô, permitir você fazer isso, você vai com certeza chamar a atenção da classe média. E se você fizer isso em uma praia, como uma praia, por exemplo, Ipanema, você faz isso em Ipanema, no Rio de Janeiro, não tenha dúvida que você vai conseguir a classe média alta. Vão te prestar atenção, vão te ouvir. Alguém ali vai estar carente, porque todo ser humano é sujeito. Então não importa, o trabalho é muito bem feito. Então se você tem hoje, se abre uma igreja, abre com 3, 4, em um mês está com 10. 10 trazendo um, cada um trazendo um, em 6 meses você tem 100. Se 100 pessoas, cada um trazerem 10, em um ano você tem 1000. Você está entendendo como é que funciona a coisa? Por isso que essa batalha que as igrejas têm de converter pessoas, evangelizar, trazer... Eu trouxe pessoas para ouvir o evangelho. Então o segredo é trazer, levar para dentro das igrejas. Porque não há uma intenção dos líderes religiosos, nenhuma intenção deles levarem a informação de que Jesus é a palavra viva de Deus, que está vivo no coração daquele que crê. E se você precisa, e se você está carente, e se você necessita, não só dos teus problemas, mas se você tem sede de Deus, tem carência de Deus, tem carência de viver Deus na tua vida, porque tem gente que mesmo rico tem esse desejo de ter um encontro com Deus. Então, com certeza absoluta, se eles fizessem isso e dissessem assim, não se preocupe, vá para tua casa, entre no teu quarto
Invoque ao Pai em secreto. Em secreto o Pai te responderá. Não se preocupem em cultuar o Deus eterno no teu coração. Porque se você não sabe cultuar, não tem problema. Porque você não pode oferecer também um culto físico ao Deus eterno. Você pode rasgar a boca de cantar, você não vai conseguir. Você precisa entender que Jesus é o culto perfeito a Deus. E quando nós ofertamos a Deus esse culto em nosso coração, que é do Cristo vivo, que foi morto pelos nossos pecados, crucificado e ressurgiu ao terceiro dia, quando Deus olha para nossas vidas, Ele vai ver que tem a graça maravilhosa de Jesus em nossas vidas. É isso que Deus quer do homem, é o culto que eu agrado a Deus, é esse. É Deus olhar para mim, porque se Deus olhar para mim e ver esse Paulo aqui, Ele me consumiria. Não, mas quando Ele olha para mim e vê o Paulo miserável, mas Ele sabe que eu estou ofertando a Ele o culto verdadeiro, que é Jesus por minha vida. Não é o meu advogado que intercede de Deus nas alturas? Então, quando eu quero invocar a Deus, quando eu quero também glorificar o nome de Deus, quando eu quero adorar, eu vou adorar isso em espírito, no meu coração, na minha vida, na minha consciência. Eu posso fazer isso o dia inteiro. Quem vai me impedir? Mas eles não ensinam isso, eles não querem ensinar isso. Não vale a pena para eles ensinar isso, porque isso não dá lucro. Isso não traz dinheiro. Isso não gera patrimônio. Porque nós vamos entrar um pouquinho nesse assunto. Aguarde só um segundinho, nós vamos... Como eu disse nesse instante, né? Digamos que em uma tarde de domingo, em uma praça grande, vamos escolher aqui uma praça da Luz. Digamos que em um cantinho da praça esteja um grupo de católicos evangelizando. Você acha mesmo que eles estão ali levando boas novas para você? Você acha mesmo isso? Você acha que eles estão ali levando informação para você entender que Jesus é o Salvador, que você não precisa de templos para adorar a Jesus, você não precisa de templos para cultuar fisicamente a Deus, que Deus é Espírito. Deus é Espírito e quem adore também deve adorar em Espírito. Você acha mesmo que eles vão para ali levar essas boas novas para você, para te ensinar a se libertar, a ser uma pessoa liberta, a viver Deus em tua vida, a viver Jesus em tua vida? Ou será que eles vão ali para de alguma maneira propagar ou fazer propaganda da sua denominação, do que é bom e o que a denominação tem a oferecer? E certamente se você ir, você vai ceder de uma hora, de um jeito ou de outro, mediante as tuas carências. Eles vão tentar suprir as tuas carências, te substituindo o que poderia ser legítimo por aquilo que não tem nenhuma legitimidade. Vão tentar substituir aquilo que é espírito, porque Deus é espírito, e você deve adorar em espírito dentro do teu coração. Vão substituir por uma adoração física. Aí você vai ter que ir lá, você vai ter que cantar, ter que ensaiar bonito para cantar para Deus. Tem que ensaiar, acender vela. Você tem que chegar lá e adorar primeiro as imagens de esculturas que são símbolos de adoração, de temor. E eles vão te fazer entender que você deve temer as estátuas, que estátuas são santas, é símbolo de pessoas que foram santas, e que elas têm mediação entre Deus e você, que você pedindo a eles pedem para Jesus, e Jesus pede para Deus. Então, você vai se converter a isso. Então, você vai carregar sobre os teus ombros essas crenças, e você não vai reconhecer a suficiência do Senhor Jesus. Assim acontece com a Igreja Assembleia de Deus. Você acha que a Assembleia de Deus vai mandar pessoas evangelizar sem que os verdadeiros objetivos seja levar você para congregar na Assembleia? Você acha mesmo que eles estão interessados em levar um evangelho libertador? Levar um evangelho que te liberta das doutrinas da Assembleia de Deus, dos costumes, dos ritos da Assembleia de Deus? Você acha mesmo? Você acha mesmo que eles estão interessados em fazer você conhecer a verdade e a verdade te libertar?
E a verdade te libertaria se eles fossem lá oferecer você a Jesus e você passasse a viver Jesus em tua vida, temendo a Deus através do Espírito Santo de Deus, sendo aconselhado, dirigido pelo Espírito Santo de Deus, aprender do Espírito Santo de Deus. Você acha mesmo que eles não vão, de uma forma ou de outra, substituir o verdadeiro sentimento por Cristo? Eles vão substituir esse sentimento pelo sentimento das crenças, dos ritos. Aí você não gosta daquela banca, daquela praça. Você vai para outra banca, atravessou para outra banca. Você vai para a banca da Maranata. Chega lá, tem um grupo de Maranata evangelizando. Correto? Você acha mesmo que os líderes mandam eles para ali, para libertar as pessoas, para as pessoas conhecerem a verdade e a verdade os libertará? Você acha mesmo? Você acha mesmo que as verdadeiras intenções, não dos membros, mas dos líderes? Porque é assim que funciona. Os líderes geram comandantes, comandantes geram seguidores, seguidores geram dependentes, para que todos, enfim, é como colher amendoim. Você puxa um amendoim da terra e você vai descavando e vai puxando, vem uma penca. Então você vai para uma praça, arrasta um para a igreja, você tem uma probabilidade muito grande dele arrastar a mulher, se for mulher arrasta o marido, arrasta filho, arrasta nora, arrasta genro, arrasta sogro, arrasta sogra, arrasta pai, mãe, primo. E por isso essas denominações, elas se enriquecem muito com isso. Porque de uma forma ou de outra, ela vai ter lucro mesmo com isso. Você vai dar lucro a essas denominações. A preocupação, não pense você que a Igreja Maranata vai evangelizar, porque está preocupado com a tua vida eterna. Porque está preocupado com a tua salvação. Ainda se fosse, seria desnecessário. Porque quem se preocupou com a nossa salvação foi o Senhor Jesus. E Ele já deu a vida por nós. É através do sangue dele, não através do sangue do pastor da Maranata. Não através dos sacrifícios físicos dos pastores da Maranata que eu terei salvação e nem você vai ter salvação. As Escrituras nos diz que Jesus é o nosso advogado, que advoga as nossas vidas diante de Deus, não essas igrejas. Então, ainda que a intenção deles seria desnecessária. Ah, não, mas é porque eu quero aprender, eles vão me ensinar. Lembra quando as Escrituras diz? Tá vendo como é bom você fazer o que Jesus disse? Vocês examinar as Escrituras, porque vocês pensam que têm a vida eterna, mas são elas que dão testemunho de mim. Aí quando você examina as Escrituras, é na intenção de acolher a informação que ela tem a dar da pessoa do Senhor Jesus, que é a palavra de Deus. Isso não é maravilhoso? Muito bem. Então, se você prestar bem atenção, a intenção deles não é essa. Ah, não, mas eles me levaram para mim aprender sobre a palavra de Deus. Você vai dizer assim, mas as Escrituras dizem diferente. As Escrituras dizem assim, filhinhos, por causa daqueles que vos querem enganar, a unção que dele recebeste permanece em vós. E ela é verdadeira e não é falsa, para que ninguém precise vos enganar, pois ele lhe ensinará todas as coisas. Você entendeu? Será que eles vão para as praças para ensinar isso a você? Para conscientizar você de que você buscar Jesus em casa, na tua vida, no teu dia a dia, você vai ter essa unção maravilhosa do Senhor Jesus e o Espírito Santo da verdade é quem ensinará todas as coisas. Lembra quando Jesus disse isso? Eu não vos deixarei órfão. Enviarei o Espírito Santo Consolador, o Espírito Santo da verdade, que vos ensinará todas as coisas. Você não crê nisso, não? De fato, você pode não crer nisso, porque as crenças desses líderes permeou a tua subconsciência e substituiu a verdadeira fé no Senhor Jesus, a verdadeira fé de que o Espírito Santo de Deus é quem te ensina e te orienta, foi substituída pelos ensinamentos desses homens. Você acha mesmo que eles não têm a intenção de prender você dentro das crenças deles, das doutrinas deles? Você acha mesmo que a Igreja Maranata quer você vivendo o modelo de evangelho do Senhor Jesus? Você acha mesmo isso? Você acha que eles não vão introduzir em você o evangelho da igreja? Paulo tem o evangelho da Igreja Maranata,
da Igreja Católica, da Adventista, é outro? Não é o mesmo evangelho de Jesus? Não, de jeito nenhum. Eu vou dar um pequeno exemplo aqui. No evangelho da Igreja Cristã Maranata, você tem 5 meios de graça. Deixa eu me lembrar aqui, ter que ir na madrugada de manhã para tornar Deus meritório. Então você só vai receber bênçãos de Deus indo 6 horas da manhã orar na igreja. Você acha essa prática da boca de Jesus é ensinamento da palavra de Deus, que é Jesus? Jesus ensinou essa prática? Ou Jesus ensinou que buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão apresentadas? Vê a diferença do evangelho de Jesus para o evangelho da Maranata, para o evangelho da Católica, para o evangelho da Deus e Amor, para o evangelho da Cristã no Brasil? Cada uma igreja tem um modelo de evangelho. Eu estou fazendo citação aqui da Maranata como exemplo, que se você pesquisar, todas essas igrejas têm um modelo particular de evangelho. Então a Maranata diz que você precisa consultar a palavra, a Bíblia, para Deus falar do que você deve ou não deve fazer. Eu pergunto, essa prática foi ensinada por Jesus? Tu perguntar para eles vão ter que mentir. Não. Foi praticada por Jesus? Não. Foi orientada pelos discípulos de Jesus? Não. Foi praticada pelos discípulos? Também não. De onde eles criaram isso? Revelação. Então, é aquilo que eu disse, um modelo de Deus revela um modelo de evangelho que não condiz com o modelo de Deus verdadeiro, que é o Pai do Senhor Jesus, e não condiz com o Espírito Santo verdadeiro, que não se envolve nessas lambanças religiosas. Deu para entender? Então vamos lá. A consulta à palavra. Porque eles pregam que a Bíblia é a palavra de Deus, que não é Jesus a palavra de Deus. Eles pregam que a Bíblia é a palavra de Deus. Isso não tem nada a ver com os princípios das Escrituras. Então, vamos consultar a Bíblia. Imagine você pega uma Bíblia, cadê a minha Bíblia? Tá lá embaixo. Para consultar. E você sabe que quem confeccionou a Bíblia foi a Igreja Católica. Todas as Bíblias que estão na mão das igrejas evangélicas, espíritas e da católica, foi confeccionada por padres católicos. Eles não vão dizer isso, não é verdade? Nenhum pastor, nenhum líder vai dizer isso. Pode perguntar a maioria de pastores aí, se perguntar isso para ele, ele vai negar até morrer. Ou ele vai dizer, eu não sabia. Porque ele não vai, ele vai chegar cego, na carência dele, vão preencher a cegueira dele com outra cegueira, cego guiando cego. Aí ele cai lá em um texto, vamos pegar aquele texto, por exemplo, essa casta de demônio não sai senão com jejum e oração. Se pega esse texto, eles consultam a Bíblia e abrem nesse texto, olha, tá vendo que Deus está mandando? Você já imaginou dizer para uma pessoa dessa que esse texto é falso? Que esse texto não tem nas Escrituras? Esse texto foi um texto inventado pelo padre João Ferreira de Almeida? Quer dizer, é Deus falando através de um texto falso. Só um Deus falso para se enganar com um texto falso. Deu para entender? Por exemplo, pega o Salmo 23. Vamos consultar aqui ao Senhor. Isso é uma técnica conhecida na Idade Média como bibliomancia. Uma espécie de cabala, uma espécie de prática que havia antigamente na cabala. Seguidores da cabala. Então, imagine você que esse misticismo, que isso é misticismo. Imagine você que esse misticismo, você tem que viver se você for lá para dentro. É impossível você estar dentro da Igreja Maranata e não viver esse misticismo. Aí pega o Salmo 23, vai consultar a ver se é Deus falando. Aí no Salmo 23 está dizendo, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Aí quando você vai nos originais das Escrituras, o nada me faltará não existe. E aí? E aí? Eles vão ter que justificar, não, mas eu abri no Salmo 23 e está dizendo que o Senhor é o meu pastor. Glória a Jesus por isso. Quando Davi estava dizendo ali, Davi conhecia a graça maravilhosa do Senhor Jesus, o reino de Deus ainda tinha sido manifestado, o mediador Jesus ainda tinha vindo para estabelecer uma nova aliança. Não, então não tem como justificar. Deu para entender? Então se abrem textos fora de contexto, sem princípios, está envolvendo Deus nessas mentiras. Então, é outro meio de graça da Igreja Maranata. A Igreja Maranata prega para os seus seguidores que todo começo de culto, que eu já tenho explicado nisso, que é modelos de cultos particulares,
tem que ter o poder de uma frase. E o poder é esse. Clamamos, Senhor, pelo poder do sangue de Jesus, abençoa esse culto. Vai ter uma reunião na igreja. Clamamos a Deus pelo poder do sangue de Jesus para abençoar essa reunião. Então, essa frase é uma frase de efeito que, na doutrina, no modelo de evangelho dos líderes da Maranata, essa frase tem poder. E isso é substituir o verdadeiro poder que há na crucificação do Senhor Jesus, que o sangue de Jesus está sobre todo aquele que crê. Deu para entender como eles substituem? É esse tipo de evangelho que eles vão oferecer na praça, nas praças. Entendeu? Aí eu pergunto, é uma frase de efeito? É ter que expressar essa frase para Deus operar? E o mudo? Você já pensou? Os mudos? Aí alguém vai dizer, não, mas agora os mudos têm a língua dos mudos que a igreja aqui. A igreja ensina a língua dos surdos aqui na igreja. E antes de ensinar, estava todo mundo perdido? Então todos que não sabiam o sinal da língua. E outra coisa, e se um surdo fizer na minha frente essa frase de clamor, ele fizer em gesto, você acha que eu vou compreender? Teria que todo mundo estudar, né? Então é conversa fiada, é engano. E isso tudo é para prender as pessoas, para elas ficarem presas a esses modelos de evangelhos. Então, bem sabemos que o sangue de Jesus foi derramado sobre todo aquele que crê em Cristo. Se eu criar no Senhor Jesus, automaticamente eu tenho o poder do sangue de Jesus sobre a minha vida, para remir os meus pecados, que a Bíblia deixa muito claro sobre isso. Não é uma frase de efeito criada por uma igreja, por mais revelagem que veio de espírito, de anjo, por mais revelagem que seja, é fraude. Não provém da verdade. Louvor revelado. Então, louvor revelado da Igreja Maranata. Procede do evangelho verdadeiro? Primeiro que Jesus não aceita bajulação. Jesus diz, eu não aceito elogios de homens. Correto? Então, você vai trocar o culto em espírito, que Jesus ensinou que Deus é espírito, e quem o adora também deve adorar em espírito, e a este o Pai procura. Você vai trocar o culto em espírito por uma cantarolia física? Deus não pode ser servido com coisas emocionais e físicas desta vida. E geralmente esses louvores, quando você vai pegar as letras desses louvores, você vai encontrar contaminação nas letras, que vai estar recheado de crenças, que é as crenças que você está vivendo dentro da instituição. Que isso é um pacote de doutrinas, de ensinamentos, que faz você viver isso como verdadeiro evangelho, mas não é o verdadeiro evangelho. Você está entendendo? Assim, com esse mesmo comportamento religioso da Maranata, tem a igreja cristã do Brasil, saindo para evangelizar, vai despejar um pacote de evangelho particular da denominação, que geralmente é proveniente dos fundadores. Dificilmente você vai ver dentro de uma igreja dessa, um seguidor desses, que vai dizer, não, o que eu faço aqui dentro da igreja aqui é revelação de Deus. Não. Tudo que eles fazem é revelação dos líderes. Não houve uma mediação de Jesus entre Deus e eles, não. Toda a mediação, as práticas que eles, os ritos, as práticas, as crenças, o modelo de evangélico, de culto, de adoração que eles vivem, é revelação via líder. Não é engraçado isso? E aí, por isso que infelizmente, é impossível uma denominação evangélica, católica, espírita, umbanda, é impossível os seguidores dessas religiões e igrejas não partirem para o misticismo. Melhor dizer, elas são fundadas no misticismo. Elas estão envolvidas no misticismo e terão que aderir à profundidade do misticismo, senão elas deixam de existir. Se elas não oferecerem coisas novas, novas invenções, novas revelagens, se elas não inventarem, criarem para os seus seguidores, no argumento de que as coisas se renovam, e elas usam muito aquele texto, palavra do Senhor se renova a cada dia. O que quer dizer isso? É dentro de um texto bíblico você faz 50 bíblias. Através de uma pregação você faz novas bíblias. E os seguidores, ingenuamente, por não conhecer a verdade, por não serem libertos da verdade, vivem isso, acreditam nisso, empenham-se nisso e passam a depender as suas vidas nessas coisas. Assim acontece com a Deus e Amor,
com os adventistas. Todos os seguidores das igrejas adventistas são dependentes, supriram sua carência nessas doutrinas. E bem sabemos que as pessoas fracas, frágeis, para elas se tornarem dependentes de alguém ou de alguma coisa, é a coisa mais fácil do mundo. A coisa mais fácil do mundo. É por isso que muitas das vezes a gente ouve pessoas dando testemunho, né, que o culto de sepultamento do irmão tal ou da irmã tal foi uma bênção. E temos certeza que Deus alcançou. Alcançou quem? Familiares que estão chorando, sofrendo, frágeis. Aí vê um apelo daquele, um lado emocional, mostrando algo. Ele não tem costume de ouvir aquilo, aí ele ouve alguma coisa que agrade a ele, que massageia os ouvidos dele. Ele vai. Imagine você pega uma pessoa que não conhece a Deus, não conhece a verdade. Ela perdeu a esposa ou perdeu o marido. Aí ele está no sepultamento, chega um espírita, um médium e diz assim, se você quer de volta, ouvir de novo, a sua esposa, seu marido, seu filho falar, vem comigo. Ele arrasta ali a família inteira. Arrasta ou não arrasta? Então você pega uma família que está carente de uma perda, de uma doença, algo muito grave. E você diz para ele, vem na igreja, que Deus quer falar contigo. Deus tem uma bênção especial para você. Essas pessoas vão ou não vão? E quando chegam lá, de alguma maneira eles vão tentar. Com palavras, vão persuadir essa pessoa a permanecer. Vão oferecer para ela abraços, sorrisos. Vão apresentar a elas louvores que venham a desarmar. Porque desarma, a música desarma. E se o louvor estiver falando de nome de Deus repetidamente, nome de Jesus repetidamente, a pessoa vai se desarmando. Então, você já imaginou se essas igrejas, essas denominações, você já imaginou se eles apresentassem Jesus ao mundo? Em vez de pregar Jesus para o mundo, mas apresentassem mesmo, como ele é. A verdade. Apresentasse as Escrituras como o livro que te dará acesso à palavra de Deus, que é Jesus. O livro que, graças ao eterno Deus, existe. Graças a Deus existe. Eu tenho dito que foi o tiro no pé da Igreja Católica. Porque foi um livro tomado na base do crime. Mataram muitos para tomar as cartas escritas entre os apóstolos. E fizeram e montaram a Bíblia, a Igreja Católica. Você já imaginou que a Igreja Católica confeccionou essa grande enciclopédia para manipular católico, e ela perdeu o controle, e as igrejas evangélicas nascidas da Igreja Católica manipulou os seus rebanhos. Vocês já imaginaram se ela tivesse usado como informação para informar as pessoas a encontrar a palavra de Deus, que é Jesus, para que ele ouvisse a voz direta do Pai através do Filho? Como Jesus disse, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e me seguem. Antes, não segue ao estranho. Ele salvaria o mundo. Nós alcançaríamos o mundo inteiro para Cristo. Mas não. Eles usaram as Escrituras para construir um patrimônio religioso na terra, para manipular, usurpar o lugar do Senhor Jesus no coração dessas pessoas. Não pense que essas pessoas que frequentam essas igrejas, essas denominações, essas religiões e essas seitas, não pense eles que Deus e Jesus é o bem maior na vida deles, que não é. Eles jamais deixariam as doutrinas, as práticas de culto de suas igrejas para seguir a Cristo. Jamais fariam isso. Só fariam isso se fosse liberto pela verdade. Enquanto a verdade não libertarem eles, eles nunca serão livres. Paulo, mas vão para o inferno por isso? Vão perder a salvação? É claro que não. Porque a salvação é Cristo. Se todas essas pessoas fossem ser salvos pelo que esses líderes evangélicos, católicos, espíritas pregam, estariam todos condenados. Se eles fossem para o inferno pelo que esses líderes religiosos pregam, estariam todos perdidos. Não. A salvação é Cristo, é Jesus. E muitas das vezes, essas pessoas querem a Cristo, carregam o fardo religioso sobre as costas. Mas Jesus não vai ter o justo
por injusto. Não tem sentido. Deus não é injusto. Deus não faz acepção de pessoas. Não é porque eu fui liberto pela verdade que eu serei mais salvo do que quem está preso a essas igrejas. Não, 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 não. Salvação é Cristo. E a maioria dessas pessoas crê no Senhor Jesus, mas carregam sobre os ombros as crenças dos seus pastores. É o que muitas das vezes eu digo. Muitos desses deixam Jesus na porta da igreja para chegar dentro e receber o fardo do falso Deus, do falso Cristo e do falso Espírito Santo. E quando sai da porta da igreja, largou Deus lá, largou Jesus lá, largou o Espírito Santo lá. Aí quando vai para casa, aí recebe ali, sabe, a presença gloriosa do Deus vivo. Então, é uma brincadeira que eu estou fazendo, porque Deus não abandona aqueles que creem em Jesus. Eu estou dizendo que essas pessoas não sabem que são portadoras do Espírito Santo. Elas não sabem que são portadoras do Senhor Jesus. Elas não sabem que o Espírito Santo de Deus habita na vida delas. Elas não sabem que no coração delas, no entendimento delas, há um trono para a glória de Deus. E se um dia descobrirem isso, serão libertos. Por isso que muitos estão deixando. Muitos estão tomando suas decisões. Estão escolhendo entre o engano religioso e seguir a Cristo. Porque é uma faca, é um fio de navalha. Que você vem a vida inteira aprendendo essas coisas. E de repente, de uma hora para outra, você descobre que tudo aquilo que eles estão te ensinando não condiz com a verdade, não é fácil. Mas se você ama Cristo, se você quer viver unicamente o evangelho puro do Senhor Jesus, só tem uma coisa a fazer: abandone a mentira. Abandone. Não tome parte no pecado desses homens. Entenda que Jesus, quando disse, sai dela, povo meu, não tomei parte nesses pecados. Não tomo parte nas crenças dos seus líderes. A crença do seu pastor não te salva. A crença do seu pastor prejudica ele mesmo e a você. Não entregue a sua vida, não entregue a sua alma a homem algum. Não confie. Confie unicamente em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Com a paz do Senhor Jesus a todos. E eu espero que possa estar ajudando essas informações. Eu espero que esteja ajudando a muitos. Com a paz do Senhor Jesus. Até uma próxima. Eu espero que hoje é quinta, no sábado à noite, eu possa fazer mais um vídeo ao vivo. Eu possa estar podendo contribuir com essas informações para te libertar. Porque quem vai te libertar é Cristo. Com a paz do Senhor Jesus.